Olá, boa noite, gente, tudo bem? Sou Carol Bortoleto, voluntária do Núcleo de Campinas do Grupo Mulheres do Brasil no Comitê de Inclusão para Pessoas com Deficiência. Hoje vou conversar com Cris Mendes. A gente vai falar sobre o papel do cidadão na questão da inclusão. Bem-vindos, vai mandando aviãozinho, convida as pessoas para participar com a gente desse bate-papo. Durante o bate-papo, fiquem à vontade para fazer perguntas. Caso a gente não consiga ler ou responder na sequência, a gente guarda, depois a gente chama em inbox, tá bom? Mas venham participar conosco aí deste bate-papo sobre inclusão. O grupo de inclusão aqui de Campinas começou ano passado, com um evento chamado Inclusão em Ação, né? E é um grupo que tem aí 3 coordenadoras, mais 2 voluntárias bem ativas que sempre oscilam na entrada e saída, mas sempre estão ajudando. A gente sempre vem buscando as questões sobre inclusão. A Cris está chegando. Oi, Cris, está me ouvindo bem? Olá, tô bem, você? Também, tudo ótimo. Tá super boa a conexão hoje, hein? Melhor do que ontem. Ai, Deus permita que assim continue. E tudo mais, né? Vamos lá. Estava me apresentando aqui um pouquinho, contando um pouco do Comitê de Inclusão. A gente pode esperar mais um pouquinho, né? Que falta alguns minutinhos para 7 horas, para a gente começar o bate-papo 7 horas em ponto. Então, bem-vindos, sejam bem-vindos, bem-vindas. Bem-vindos com um X no final, porque é eclético, é diverso e é inclusivo, né? Eu sou Carol, Exatamente. eu sou Carol, a Cris já chegou, a conexão tá ótima hoje, não vamos falar muito porque o querido Instagram oscila bastante esse horário, mas hoje está ótimo. Oremos, oremos. Fizemos preces para os deuses da conexão, como dizem alguns amigos meus que vivem na internet, né? É, Aí, como eu falei, a gente é voluntária do Grupo Mulheres do Brasil, no Comitê de Inclusão de Pessoas com PCD, pessoas com deficiência, né? E hoje a gente vai falar um pouco do conselho, né, da pessoa com deficiência de Campinas, a gente vai falar como nós, cidadãos, podemos ajudar, né, nessa questão da causa inclusiva. Então, vamos mandando aviãozinho, vamos convidando as pessoas para participar, vou mandar aqui aviãozinho para todo mundo que está aqui fácil para mim aqui eu no. também mandei uns aqui, vamos ver. Então, vamos ver quem está online, né? Tem uma galerinha online aqui pelo Mulheres, eu convidei pelo meu também, Carol Bortoleto, a Cris convidou pelo dela, Cris Mendes. Acho que é isso, o papo vai ser bem legal. Depois a gente está subindo na página Inclusão em Ação a nossa live na íntegra. E o Mulheres do Brasil depois vai fazer uma edição, vai pôr umas partes mais que eles consideram mais importantes aqui no Instagram mesmo, tá? Mas eu acho que é isso. Tá dando uma oscilada, só porque a gente elogiou, a Cris está oscilando ali na conexão, mas está tudo bem. Eu estou vendo a Cris ainda, o que é muito importante. Que a semana passada eu fiquei sumida há algum tempo. Voltou, Cris, você tinha dado uma sumidinha, deu um delayzinho aí, É mas que eu tentei fazer uma gambiarra aqui, mas não rolou, não. não é muito simples, né? Não é muito simples essas gambiarras. Igual sugeriram para ver a Não. gente fazer a transmissão junto pelo Facebook. Eu falei, gente, eu ainda não estou tão moderna, né? Eu ainda estou aprendendo. Dá um sorrisinho aí, Carol. Estou dando um Vou print na printar e tela. mandar no Facebook. É, eu vou Ó, mandar pelo Facebook. Peraí. manda, Dá manda tempo, aí, Carol? dá tempo. A gente tem um tempinho ainda aí para começar. Falta um minuto. Voltei? Em cima, Beleza. hein? Olha, Denise, Aí eu posso membro lá. mandando pelo computador. Ah, legal. A Denise, membro do comitê, também entrou. Bom, são 7 horas em ponto, então vamos lá. Eu sou Carol,
Sou voluntária no Grupo Mulheres do Brasil, no Comitê de Inclusão de Pessoas com Deficiência, na cidade de Campinas, tá? Sei que Mulheres do Brasil está no Brasil e no exterior, mas nós somos no Núcleo Campinas. E hoje a gente vai falar com a Cris, eu e Cris vamos conversar, ela é uma das coordenadoras do grupo, né, de inclusão, e a gente vai falar um pouco mais do nosso papel de cidadão para participar do Conselho Municipal de Inclusão, para ajudar em algumas medidas, ver como a gente pode participar efetivamente dos projetos de inclusão, aí envolvendo realmente a questão pública e também privada, né? Continuando o papo da semana passada, onde a gente falou Inclusão em Ação. Inclusão em Ação é nosso projeto, a gente fez um evento ano passado, inclusive, onde a gente reuniu várias pessoas e fez várias atividades de cunho inclusivo para todo mundo, para todas as idades e para todas as necessidades. Então, Cris, te apresenta um pouquinho, conta de você, conta o que você faz, conta um pouco do conselho e vamos começar esse bate-papo. Eu posso só mandar aqui? Peraí, 1 minuto, menos de 1 minuto. Pode ir, Cris. A Cris está fazendo ao lado do blogger de ser. Peraí, minha gente, 1 minutinho, por favor. E como a gente acessa das nossas contas comerciais aqui, igual eu estou falando do Mulheres e a Cris da Inclusão, a gente não consegue fazer pelo computador essas coisas que ela está fazendo pelo celular. Né, Cris? Na verdade, eu marquei você, eu fiz um post no Facebook com o print da tela. Vamos ver o que vira aí. Ah, legal. Então, legal. eu sou Cris Mendes, estou aí no grupo Mulheres do Brasil também, no Comitê de Inclusão da Pessoa com Deficiência. No começo, quando eu conheci o Grupo Mulheres do Brasil, eu fui com o propósito de participar do Comitê de Inclusão da Pessoa com Deficiência, mas ainda não havia esse comitê aqui em Campinas, e havia somente o Comitê de Empreendedorismo, né? E como eu também gosto bastante do tema, eu fui ficando no comitê até surgir a oportunidade da gente montar o Comitê de Inclusão, e Deus enviou as bênçãos, né? Maravilhosas, a Carol, a Nay, a Nilza, a Dê, e a gente está tocando aí esse projeto dentro do Grupo Mulheres do Brasil para promover a inclusão mesmo aqui na cidade de Campinas. Né? E por incentivo delas, eu também voltei ao Conselho da Pessoa com Deficiência, ao Conselho Municipal, porque eu tinha participado um tempo, de final de 2016, 2017, mais ou menos, como ouvinte, né? E aí, por incentivo delas, para a gente estar mais perto das políticas públicas, eu acabei voltando e depois entrando como membro titular do conselho também, para a gente tentar fazer alguma coisa mais de forma efetiva, né? Porque você, como membro, você consegue ter um pouco mais de acessos, assim, vamos dizer. Funciona exatamente o conselho, Cris? Explica para a gente, assim, para as pessoas entenderem que eu agora sei porque participo, né, do comitê com vocês, mas não é uma coisa simples para as pessoas que estão nos ouvindo. Né? Conta pra gente, na prática, uma coisa simples de como, por exemplo, você falou que é membro do conselho, né? E você é uma cidadã que participa do conselho e consegue efetivar mais coisas e mais ideias. Mas nós, cidadãos comuns, assim, que não estamos lá efetivamente, como é que ele funciona? Se tem reunião, não tem reunião? Conta um pouquinho da dinâmica desse conselho, que a gente pode ir, não pode ir. Eu sei que agora deve estar tudo online, mas vamos explicar um pouquinho para a galera como é que isso funciona, né? Porque não é tão simples assim. Vamos lá, vamos por partes. Você fez várias perguntas numa só, e se eu esquecer, você me relembra. Então, vamos lá. Todo mundo, o conselho é aberto. Né? Vamos partir dessa primeira informação. O conselho é aberto a qualquer pessoa. Lembra que eu falei? Eu participava antigamente do conselho, aí acabei parando de ir por questões que não vem ao caso neste momento, mas eu ia como ouvinte, né? Como sociedade civil. Isso, como sociedade civil. A partir então eu não tinha voz.
Não, eu tinha voz, desculpa, eu tinha voz, mas eu não tinha direito a voto, Ah, tá, entendi. né? Eu não poderia votar nas pautas lá que estavam sendo deliberadas no momento das reuniões, né? A partir do momento que teve aí o incentivo de vocês para que eu voltasse e participasse porque o colegiado é formado por eleição, que acontece de 2 em 2 anos. E aí coincidiu que eu nem estava lembrando de nessa volta, no final do ano, seria a conferência para a gente poder eleger os novos membros do conselho, né? Então, Aham, aí com o apoio de vocês, eu consegui entrar como titular. Então, legal. agora, além de voz, eu também tenho direito a votar, Legal. né? É, então Quando os você membros titulares, E quando você fala que você pode pode falar, votar, você vota exatamente em quê? Porque eu dei uma olhada no site da prefeitura para entender um pouco mais do Conselho Municipal de Pessoa com Deficiência, CMPD, né? E, por exemplo, a isso. finalidade está em desenvolvimento. É uma comissão, aí, um conselho que ele está voltando a ficar ativo, né? A gente até conversou um pouco antes, um tempo meio ele parado. estava ele estava ativo, mas aí por uma questão de gestão acabou não acontecendo algumas coisas, né? Então a nova proposta é do pessoal todo que entrou, não só eu. A gente está numa turma muito bacana mesmo, que a gente está trabalhando bastante para fazer movimento nesse conselho e voltar ao que ele era, sei lá, 15 anos atrás, mais ou menos, né? De fazer realmente um barulho, de fiscalizar a prefeitura, de forçar a cumprir com as propostas que existem, né? Com as demandas que existem. Então, quando eu falo em votar, é exatamente isso. O que vai, por exemplo, que demanda a gente vai levar para a prefeitura? Por exemplo, tem a demanda do transporte, tem a demanda da educação. O que é prioridade? Entendeu? A prefeitura, vou supor, né, um caso hipotético, a prefeitura está recebendo apenas uma demanda nesses 3 meses. O que vai primeiro? Aí junta as pessoas que são membros lá e vota o que vai primeiro. Você vai falar primeiro do transporte, você vai falar primeiro de educação. É só um exemplo, né? Sim, Então, mas tudo que é decidido por voto lá nas reuniões. que legal. Eu estava vendo também que existem reuniões que são mensais normalmente, né? Elas acontecem aonde? Eu sei que agora devem estar suspensas, mas só para as pessoas saberem e conhecerem o que é o conselho. Onde que Isso. acontece essa... As reuniões são mensais, todas as segundas quartas-feiras do mês, Tá, né? Às 2 horas da tarde, na Casa de Conselhos, que é perto da certo, Casa de Portugal. Né? É bem tá. do lado da Casa de Portugal. Eu não lembro o número, eu podia ter pegado, né, essa informação, mas eu não lembro o número, mas é na Ferreira Penteado. Tá, legal. Na Não, Fe... posso procurar aqui na internet para saber, mas até agora a gente depois pode publicar alguma coisa explicando quando as reuniões presenciais voltarem. Porque você comentou que agora É, as reuniões estão online, né? Até porque a gente isso. está em época de pandemia. Assim, quando o novo colegiado tomou posse, chegou a pandemia. Então, a gente não teve tempo nem de começar os trabalhos, né, da nova gestão. E aí, a gente começou agora, faz 3 semanas, a gente começou a fazer reunião, a gente fez 3 reuniões mensais, só que a partir de agora a gente vai fazer quinzenal, que estava pesando um pouco o pessoal, mas assim, serviu para a gente entender como é que tá as pessoas, né? Porque ficou tanto tempo parado, então É, serviu essas 3 reuniões aí semanais para a gente poder entender como é que são as pessoas, para ver o que está precisando fazer, o que a gente pode fazer, né? De repente a gente criar muita demanda para a prefeitura também não vai dar em nada, porque eles estão preocupados agora com a pandemia, né, e tudo mais, então isso é prioridade, mas tem coisas que a gente pode fazer, mesmo não oficialmente, né, porque tudo que acontece no conselho é colocado no diário oficial, então nada do que acontece, nem reunião antes, nem reunião depois, nem reunião extraordinária que pode ser solicitada também, nada do que acontece pode ficar de estar no diário oficial. Então, mas mesmo assim a gente está fazendo algumas reuniões porque a gente se junta e tenta fazer alguma coisa, porque enquanto sociedade civil a gente pode se reunir, né? só para explicar para a galera um pouquinho, apesar da Cris fazer parte do conselho e a gente ter falado que ela é voluntária, o Grupo Mulheres do Brasil ele é apolítico, tá? Ele é apartidário que a gente fala, mas
a gente tem essa questão do engajamento com as questões políticas, porque a gente precisa de políticas públicas para resolver vários assuntos, inclusive de inclusão. Acho que é importante a gente deixar claro que não é porque a gente está lá um membro do grupo e do comitê que nós viramos partidárias de alguma causa que seja política. A causa é inclusão, né? Então, eu acho Inclusão, que... Pode falar. Não, o Grupo Mulheres do Brasil é apartidário, né? Não levanta a bandeira de nenhuma partida. Só que políticas públicas, como o próprio nome diz, é público, então é de todas as pessoas. Exatamente. Né? Que a gente inclusive, a gente se apoia para uma ajudar a outra nessa questão. A gente apoiou muito, a Cris está lá presente, participar das reuniões mensais, para a gente levar as demandas que a gente levanta, né? A gente criou o grupo Inclusão em Ação ano passado, como eu comentei no comecinho da live. A ideia é incluir as pessoas de maneira geral e social, educativa e tudo mais, e cultural, no sentido da gente poder integrar e entender as necessidades. Até a gente comentou um pouco, a semana passada, eu acho que a gente pode trazer de exemplo, Cris, a questão do nosso papel cidadão mesmo, né? Igual assim, quando a gente tem uma pessoa representando a gente lá dentro, a gente pode levar a demanda para essa pessoa e ela pôr em votação para as coisas acontecerem um pouco mais rápidas. Porque, assim, tem muita coisa para a inclusão, gente, que está no papel, né? Que na prática as pessoas não veem. A gente conversou muito sobre isso também. Eu estou mais próxima do mundo inclusivo, porque eu participo do comitê, eu entrei no Mulheres também, porque eu conheci o grupo de Mulheres do Brasil em 2017, quando eu morei em Brasília, com outro aporte, com outro approach, mas eu me identifiquei com as meninas do grupo de inclusão e vim ajudá-las e vim ser voluntária nesse grupo. Mas a gente pode participar de qualquer grupo, tem outros grupos, outros núcleos, o núcleo de educação, que precisa de gente, de inteligência emocional, apoio emocional e psicológico, tem o de empreendedorismo. Então, assim, é muito importante a gente se unir, né? As mulheres se unirem, porque a gente sabe que juntas a gente muda o mundo, mulher muda o mundo, a gente acredita muito nessas coisas, que a mulher tem que ter mais poder de voz e mais poder de ação. E quando a gente fala de inclusão, a gente que é cidadão que não precisa de nada especial em relação à acessibilidade, à inclusão, porque nós temos alguma necessidade, seja física, intelectual, ou, né, a gente às vezes esquece, né, aquela questão da gente não olhar que naquela calçada não tem o caminho para quem é deficiente visual, demarcado, ou tem um buraco bem no meio do caminho que nem o deficiente visual nem o cadeirante vai passar, ou uma pessoa que usa muleta, tem dificuldade de andar ali. Eu sempre gosto de comentar, eu moro perto do Mário Gatti, e a calçada do Mário Gatti é tenebrosa, né? Eu fico imaginando a nossa colega Nilza cadeirante vindo para cá, ou mesmo você, né, que usa sua muleta aí, sua bengalinha e o tanto de buraco que tem. E eu sou a mestre de pisar nos buracos, o pouco que eu ando a pé perto da minha casa, eu piso em todos os buracos da calçada. Então, isso é um olhar mais crítico, mais sensível nosso de cidadão, para a gente começar a agir. E aí, por exemplo, às vezes eu não posso esperar o poder público. Eu tenho uma calçada na frente da minha casa, na frente do meu condomínio, que não está legal. Vou fazer uma campanha interna e resolver, gente. A nossa calçada na frente da nossa casa, na frente do nosso condomínio, teoricamente é nossa responsabilidade. Aqui tem municípios que pegam isso para si, mas, por exemplo, a minha família é de Piracicaba. Se a calçada tem buraco ou tem algum problema, você, dono do imóvel, seja ele alugado ou não, recebe uma comunicação dizendo: você tem um prazo X de X dias para arrumar a sua calçada que não está acessível. Então, assim, são pequenas coisas e pequenas atitudes que a gente pode começar a tomar, né? E quando a gente fala da questão do conselho também, eu acho que, assim, eu concordo que 2 horas da tarde, na segunda, quarta-feira do mês, às vezes não é tão fácil da gente ir, né? A Cris consegue ir porque ela tem um trabalho, ela já trabalha home office, a Cris já está moderna muito antes dessa pandemia, ela sempre trabalhou home office, ela já estava atualizada no momento atual, né, Cris? E ela já.
E ela consegue organizar a agenda. Mas por que não, de repente, a gente tentar organizar uma vez no ano uma agenda para ir tirar uma folga nesse dia ou fazer um remanejamento da nossa agenda para a gente participar, né? E me conta um pouco como é que é, Cris, ir lá e participar como ouvinte, que você já foi, eu sei que você já mudou de patamar, mas conta um pouco pra gente. Eu vou lá participar, eu que falo pra caramba, eu vou poder falar alguma coisa? Você vai poder falar. Com certeza. Você vai poder falar, você vai poder dar sua opinião, não tem problema nenhum. Só que, de repente, a sua demanda não vai chegar muito em votação. Vai depender muito. Né? Se você trouxe uma demanda naquele momento que não estava dentro da pauta, ali, por exemplo, pode acontecer naquele momento não acontecer a sua solicitação. E é para isso também que existe, aí entra, né, essa questão, porque daí você fica pensando, pô, eu não sou titular, então vou fazer o que lá? Já é 2 horas da tarde, numa quarta-feira. Numa quarta-feira, eu vou deixar meu trabalho, as coisas por aí, não, né, não faz sentido. Mas o que acontece? Nós queremos montar grupos de trabalho, né? GTs de trabalho, que a gente fala. Carol? Estou te ouvindo, pode falar. Ah, tá ouvindo? Pensei que você tivesse pausa. Tem um monte de gente escrevendo um monte de coisa, eu fui tentar ler as mensagens aqui, né? Ah, tá, entendi. Quando eu faço no meu, né? Quando eu faço as minhas lives no meu, eu abro no computador, então eu vou vendo as mensagens no computador. Só que hoje eu não consigo, porque eu estou usando do Mulheres, até porque Entendi. eu estou fazendo uma live do Mulheres, mas pode falar. Eu vou lendo. Então, e a gente vai criar, a gente não conseguiu criar por conta da pandemia, que daí paralisou, não teve jeito, mas quando retornar, nós vamos criar grupos de trabalho temático. Então, vai ser o grupo de trabalho da acessibilidade, do trabalho e renda, por exemplo, da saúde, da educação. Não é que nem a gente tem os comitês dentro do Mulheres, Sim. Dentro do conselho a gente vai ter os grupos de trabalho temático. Tá. Né? E nesses grupos, aí a sociedade civil, que não é membro titular, ela pode participar, ela vai ter voz, e aí dentro do grupo, né, a gente fecha um consenso e leva essa demanda da sociedade civil para dentro do conselho. Aí, essa é a forma da sociedade civil trazer uma demanda e poder essa demanda ser averiguada ali pelos membros do conselho e chegar até a prefeitura. Porque o conselho, a gente precisa entender, o conselho é uma ferramenta de intermediação entre a sociedade civil e o poder público. É um instrumento, um dos instrumentos, tem outros, óbvio, mas é um dos instrumentos onde a sociedade civil pode se colocar diante da prefeitura, do poder público como um todo, e falar, viu, a gente existe, precisamos de que você olhe para nós e atenda às nossas necessidades. Que legal. A Denise está escrevendo aí que ela frequentou um restaurante, ela sempre frequentou com frequência um restaurante em Barão que não tinha vaga exclusiva, né? Aquela vaga que tem o zebrado do lado, que a gente até falou a live passada, que tem a live que é o espaço para pôr a cadeira de roda se locomover e tudo mais. E ela, de tanto ela falar na cabeça ali do proprietário, quase 3 meses depois, ele pediu, ele vai estar providenciando uma vaga exclusiva. Então, é esse nosso papel de cidadão, né? É ser um pouco insistente, porque as pessoas que não vivem essa necessidade de inclusão, elas não percebem algumas coisas, né? A gente passa a perceber quando a gente começa a ter um olhar um pouco mais crítico, mais tranquilo. Isso é ser cidadão, isso é incluir, isso é ação e inclusão, né? E é legal que a Cris falou dos comitê que você falou, agora é porque eu tenho um comitê por causa de Mulheres na cabeça. Não, mas os grupos de trabalhos temáticos, GT temáticos, a gente fala. O GT temático, que são os grupos de trabalho temático, é interessante porque, às vezes, assim, eu vejo alguma coisa e eu não consigo também fazer ou insistir, porque a Denise é uma pessoa persistente, a gente conhece ela faz parte do comitê, ela é uma pessoa que é super proativa, está sempre se comunicando com as pessoas, mas, às vezes, eu vi alguma coisa e não tem essa proatividade. Vai nesses grupos de trabalho, gente, temático, coloca a ideia, coloca o problema, vamos levantar a bandeira. Eu acho que, assim, a única coisa que eu vejo que transforma realmente o mundo é a união e o respeito, né? Com a educação. São 3, eu comento que são 3 pilares, assim,
a gente precisa se unir como cidadão, porque às vezes a gente não sabe das coisas, a gente sabe mais ou menos, a gente ouve falar. Eu, para quem não me conhece muito bem, que está aqui vendo a live, eu trabalho com vários restaurantes. E eu mudei muito o meu olhar, não só porque eu estou no grupo, mas porque eu já participei de outras coisas de inclusão, mas quando uma pessoa com, com, é, com necessidade especial, não é, né, Cris? É com, como que chama? Pessoa com deficiência. Uma pessoa com deficiência, uma pessoa com deficiência precisou, o banheiro para pessoa com deficiência ficava trancado, porque era um bar, aqui em Campinas, eu prefiro não falar o nome, eu não trabalho mais lá, mas assim, era um bar incrível, mas o banheiro para pessoas com deficiência, o banheiro adaptado ficava trancado, por uma questão mesmo de higiene, coisa e tal, para sempre estar limpo. Só que a gente, como o banheiro era bem grande, era quase do tamanho do outro banheiro, justamente pela mobilidade, coisa e tal, a gente guardava um balde e uma vassoura no cantinho. Até um dia que uma pessoa com deficiência falou assim, nossa, mas o meu banheiro é depósito? Aí eu fiquei com aquela cara de bolacha, porque eu não tinha o que falar. A Nilza tá falando oi pra gente, oi Nilza, para quebrar o clima, mas eu fiquei com uma cara de bolacha muito mal, muito mal eu fiquei. E depois aquele dia eu providenciei um armário legal, porta-vassoura, porta-balde, porta-mop, aquelas coisas todas para esconder do cliente, mas não no banheiro onde algum cliente ia usar, né? Porque aí você percebe, você fala, realmente, eu uso, não estava obstruindo o caminho, tinha essa vantagem, né? Porque além de tudo, às vezes o banheiro adaptado vira depósito. Mas eu tive esse problema. Então, assim, a partir daí, todo lugar que eu vou, e assim, se eu vou em algum restaurante, ou mesmo no shopping, eu já vi, porque eu era rata de shopping antes da pandemia. Agora que quando voltar, não sei como vai ser. Adoro um cinema, coisa e tal. Eu vi alguma coisa desse tipo, né, de que o banheiro adaptado era depósito, chamava alguém que eu percebia que era responsável e ia trocar uma ideia. Ó, meu, sabe, acontece isso, isso, isso. Aí eu dou meu exemplo, todo mundo fica com a mesma cara que eu fiquei, porque é chato pra caramba você pagar esse mico. Então a gente, nós cidadãos, a gente precisa começar a ver isso. Hoje, Cris, eu queria que você contasse um pouco, eu sei que, como você falou, voltou às reuniões agora, via online, não é tão simples, né, porque existem as pessoas com várias necessidades aí participando das reuniões, então a questão online precisa de equipamentos e coisas especiais para comunicação. Outra coisa que precisa ser trabalhada é a inclusão também, que é a inclusão digital. Então, quais são os temas que vocês têm levantado e trabalhado um pouco mais? Eu quero falar antes um pouquinho, porque você estava falando aí a sua experiência, né? E, assim, é super natural para quem não vive esse universo ter esse tipo de comportamento, né? Mas não deve ser uma coisa comum. E só vai deixar de ser comum quando nós, pessoas com deficiência, sairmos à luta para falar, viu, você está fazendo isso, você está tendo esse tipo de comportamento, porque eu não faço parte da sua realidade, viu? Só que a partir do momento que eu dou minha cara a tapa e você me encontra pela rua, você vai começar a se acostumar com a minha presença. Então, às vezes, a gente está revivendo isso, né? Porque por muito tempo as pessoas com deficiência ficaram enclausuradas dentro de casa. Não tinha como sair. E a pandemia nos trouxe de volta para dentro de casa. Né? Então, é um rememorizar aí, né, as dificuldades que a gente tem. Né? Então, assim, a partir do momento que esse assunto, esse tema, começa a fazer parte da vida das pessoas, a gente começa a prestar atenção. Que nem, por exemplo, eu sou pessoa com deficiência, você me conhece, e eu ando de bengala, com a ajuda de bengala. Só que eu não sei como é, por exemplo, a realidade de uma pessoa que é cadeirante. Eu não entendo a necessidade de uma pessoa que é deficiente auditivo, que é uma deficiente visual. Então, mesmo nós que somos deficientes, a gente não tem o conhecimento do todo, né? E isso é uma das coisas que o Conselho me ajudou muito e tem me ajudado cada vez mais, principalmente agora que tem mais participação de diversas pessoas com deficiência, de diversos tipos de deficiência. Então, a gente começa a ter contato com outra pessoa, com outro tipo de limitação e necessidade, para a gente entender, opa, peraí, não é só a minha bengala que é o problema. Não é só o problema da minha bengala que precisa ser resolvido. Existem outras realidades que não é a minha. É né? muito E tem uma frase assim que a gente... Pode falar.
Não, fala você. Não, não, é que existe uma frase muito famosa no meio que fala, a Nilza até citou ela semana passada também, é nada sobre nós sem nós. Só que se a gente não se puser à disposição, se a gente não puser a cara à tapa, vai continuar sendo sem nós. Então, é difícil. As pessoas não querem nós, entendeu? A sociedade não quer nós. Mas É, a gente precisa se impor. o Vai não ser sim. O nosso é muito Pode difícil falar. em qualquer meio, né? Na verdade, aqui quando chega com a questão da inclusão, da deficiência, complica um pouco mais. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe em casa sobre a questão do uso de máscaras para as pessoas que são surdas e fazem leitura labial. Porque, por exemplo, eu não sei Libras, né? Até a gente falou a semana passada, a gente não tem como uma live no Instagram ter alguém de Libras que não seja, por exemplo, o meu par, que em breve a gente vai ter um professor de música que a mulher dele fala, né, conversa em Libras e ela vai traduzindo para a gente naquela live. Mas, assim, a gente pretende, quando a gente editar a live para publicar no Mulheres, ter alguém que nos ajude a colocar lá a tradução em Libras. Mas eu não falo Libras, mas eu sei que muitos surdos leem lábios. Agora, de máscara, ele não vai mais ler lábio. Aí a comunicação vai ser muito louca, é um outro aprendizado. Aí eu sei que já tem algumas máscaras com a transparência para mostrar sorriso, essas coisas, mas eu não sei como vai ser a comunicação com o surdo, né? Com deficiente auditivo. Então, assim, então tudo é uma questão de adaptação. É por isso que eu falei lá que a questão da união, sabe, Cris? A união é em todos os sentidos. Até a Denise tem vários exemplos e ela sempre ajuda, igual assim. É maravilhosa. E o exemplo que ela está dando, gente, eu acho que vale reforçar na questão de cidadã, né? Se eu não tenho deficiência, se eu não sou uma pessoa com deficiência, não tenho cartão de uso de vaga prioritário, eu não devo parar naquela vaga. Nem um minutinho, não é, é só um minutinho. Não, é nem um minutinho. É a mesma história, assim, é uma questão de ética mesmo, uma questão de respeito, de honestidade. Eu moro com uma mãe idosa que tem o cartão do idoso. Quando eu estou com minha mãe dirige. Quando ela está dirigindo ou quando ela está comigo, eventualmente, quando eu estou dirigindo com ela, eu paro na vaga para idoso. Mas se eu estou sozinha, nunca paro. É uma questão ética para mim. Eu não tenho coragem de pegar. Às vezes dá vontade, não vou falar que não. Às vezes tá lá, Claro, sobrando, eu tenho que dar a volta para achar uma vaga para mim, que não é naquele. Eu vou muito pouco no centro de Campinas, mas tem 3 vagas ali perto do Palácio da Justiça, que tem ali, não é? Ali, não sei o nome da cidade. Salles é. Ali mesmo, ali tem 3 vagas de idosos. Às vezes eu vou sozinha, as vagas estão ali, ó. Carol, dá a volta no quarteirão, acha a vaga de zona azul, ou põe no estacionamento. Eu não paro, porque assim, eu não durmo à noite se eu fizer isso, tá? E assim, não é porque eu sou melhor, é porque assim, meu olhar mudou. Vou te dizer, eu já fiz isso lá atrás, no passado, com uma amiga minha que saiu com o carro da avó e tinha o cartãozinho, sabe? Mas eu acho que não precisa, é uma questão de maturidade, de educação, de cidadania e de respeito pelo próximo, né, Cris? Então, eu queria você se colocar no lugar do outro, né? Eu queria que você falasse um pouco da questão. Tem a questão dos temas. Que temas vocês estão abordando hoje em dia? Conta, vocês estão com algum tema na cabeça? Basicamente, o conselho é assim, em relação aos temas. Quando existe a conferência que aconteceu em dezembro, né, que foi quando a gente entrou essa nova colegiado, lá também nessa conferência são discutidos os temas, né, que são distribuídos em eixo. Então foram distribuídos 4 eixos, não vou lembrar de cor, mas assim, eixo de trabalho e renda, saúde, educação e acessibilidade, se eu não me engano, eu não lembro se tem um quinto. E aí, dentro desses temas, são criadas propostas. Aí, essas propostas, dentro da conferência, passa por votação, e depois que ela foi tudo tabuladinha, organizada, aí são demandas que a gente vai trabalhar durante o ano para levar para a prefeitura. Claro que não impede de outras coisas chegarem para a gente, que chega muito pelos grupos de trabalho, que eu estava falando, entendeu? Mas a gente já começa com o norte a partir da conferência, que tem as propostas que já saem de lá.
Tá, e vamos lá só para as pessoas entenderem. Quando a gente fala desses 4 temas, acessibilidade, o que, que vocês vão ver especificamente? Essa questão das vagas, dos acessos das calçadas, do transporte urbano, como é que vai ser isso? Tem Então, algum aí tema? vai ter discriminação. Hã? Não entendi, desculpa. Tem algum tema específico dessa área para desmiuçar? Não, eu não vou lembrar, porque isso fica lá com o pessoal que faz Tá. parte da. Porque tem a presidência do conselho, né? O pessoal que Uhum. compõe a mesa diretora. Então, Não, isso que bom. fica lá com eles. Eu não vou lembrar de cor agora, mas tipo, existe uma rua que deveria ter acesso e não tem. Exemplo. Ou Tá, no caso do transporte. Outro tema era transporte. Lembrei. Outro tema era a gente transporte. vai lembrando. Por exemplo, é, por exemplo, o PAI, serviço, né, que é o transporte que existe aí para pessoa com deficiência. Quantas deficiências ele abrange? Ele atende todas? Não? Quais são os critérios? Tem como a gente aumentar os critérios, né, Entendi. para acolher mais pessoas? Como que a gente pode fazer para que circule pela cidade, para que não precise ser apenas agendado? São questões que eu estou levantando. Não sei se são essas exatamente as demandas, porque Não, mas está lá na. legal, legal. Você É só entendeu? para Mas é ter nesse uma sentido. noção do como funciona, o que pode trazer de ideia, o que pode trazer de tema. É legal a gente discutir É, isso, porque, assim, é o que você falou, só a gente se colocando no lugar, mas nem sempre a gente se coloca no lugar, que não é uma tarefa simples, e às vezes não. eu tendo ideias do que acontece, com um olhar mais clínico, eu vou ficando mais requintada no olhar e mais prática na hora de dar ideias também, né? Aí você Sim, falou sim. da questão do trabalho e renda e a questão daquela lei que a Nilza até comentou na live passada, que é a lei que tem as cotas para a pessoa com deficiência Isso, a gente pode. nas empresas e para se fazer cumprir isso, né? Porque não é cumprido Isso, em alguns lugares. exatamente. Exatamente. É exigir fiscalização, Ai, né? Por exemplo, a empresa não está contratando, por que não está contratando? As desculpas que a Nilza, né, falou bastante, que ela que dão, porque não encontra pessoal qualificado. Será que não? Vamos saber o que realmente está acontecendo. Você entendeu? É exigir que a prefeitura, que o poder público como um todo, fiscalize a empresa para ver por que ela não está cumprindo com a lei de cotas e como que pode fazer para que novas empresas se encaixem e tentar melhorar os mecanismos para acolher mais pessoas para o mercado de trabalho, por exemplo, no caso do trabalho e renda, ou até mesmo promover oficinas e debates para tentar, de repente, fomentar o empreendedorismo entre as pessoas com deficiência, também é um tema que pode ser abordado, entendeu? Que daí vai depender de interesse e tudo mais, né? uhum. Eu acho que é bem interessante, porque daí abrange a questão do todo, né? Da pessoa como cidadã. Não é porque a pessoa tem alguma Exatamente. deficiência que ela não tem capacidade. E as pessoas precisam entender também, gente, que as deficiências são muitas, inúmeras, com vários níveis e com várias possibilidades, né? A Nilza, Essa é a palavra. a Nilza abordou muito isso, do trabalho que ela faz, que ela trabalha numa empresa. A Cris, você também trabalha na Sorri, não trabalha? Não, a gente está no grupo da Sorri para. O pessoal lá da Sorri, eles fizeram um grupo para a gente estudar a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Ah, Né? Então, tá. porque é um calhamaço de. São vários artigos lá que, assim, para quem não é da área de direito, se perde completamente. Sim. E ela precisa, tem muita coisa que existe nela que ainda não foi regulamentada, né? Tá. Que nem a Constituição. Tem um monte de coisa, mas ainda não existe lei para aquilo, por exemplo. É, Então, a gente precisa a gente precisa afinar, né, essas coisas. precisa Nossas identificar leis o que são tem, o que não complicadas. tem e entrar. Oi, desculpa, não entendi. Nossas leis são muito complicadas. Essa coisa de Demais. tem no papel, mas não tem o decreto, que não tem o não sei o quê. É, Eu também não sou exato. de direito e também fico super perdida. Para vocês É, saberem, no comitê, né, no comitê de inclusão de pessoas com deficiência, nós temos uma advogada também. Então, nós somos eu, a Cris, a Nilza, a Denise, a Nayene, a a Silvia, o nome da Maíra, advogada? A Maíra e a Silvia, né? Somos nós é sete advogada. que estamos mais efetivas. É que, assim, é como eu falei, como é um trabalho voluntário também, às vezes ocorrem demandas de nível pessoal, as coisas se complicam um pouco.
Mas Sim. toda pessoa, todas as mulheres, na verdade, nesse caso eu vou direcionar o meu diálogo direto para as mulheres, porque o Grupo Mulheres do Brasil é feito de mulheres que queiram mudar a realidade em todos os sentidos. Então, o Comitê de Inclusão aceita pessoas, tem os outros comitês todos, como eu falei, que aceitam voluntárias, o Comitê de Comunicação, o Comitê de Educação, o nosso Comitê de Inclusão, o Comitê de Empreendedorismo. Então, todos os comitês se unem sempre. A gente também não está fazendo a nossa reunião presencial mensal, mas eu sei que as líderes dos núcleos lá, dos comitês, têm se encontrado virtualmente várias vezes, é que junta só as líderes e as, né, já é uma grande sala e é um grande debate online, está ótimo já, mas todas as mulheres são bem-vindas, então sigam a gente nas redes sociais, no Mulheres, né, Grupo Mulheres do Brasil.campinas. Se você não é de Campinas e está assistindo essa live, tem grupo. Se não tiver na sua cidade, tem muito próximo. E se você quiser criar algum núcleo também aí na sua cidade, algum comitê interessante, a gente já está em outros países também com vários comitês. Então, assim, então é bem legal a gente pensar em como a gente pode mudar a nossa realidade. Eu falo assim, se todo mundo fizer um pouquinho no micro, que é o que a gente está fazendo com a questão da inclusão, né? A gente está no micro, a gente está na cidade de Campinas, é lógico que é uma região metropolitana, a gente fez um evento que veio gente de Paulínia, de Valinhos, de Vinhedo, até de Sumaré, né? O menino da voz, Fernando é de Hortolândia, então, Fernando é de Hortolândia, ele veio ensinar bote adaptada pra gente, super legal o tema dele. Então, assim, mas a gente está no micro, mas se a gente começar por aqui, a coisa vai expandindo, gente. E a questão maior é a conscientização, né? É a gente que está aqui junto, realmente se empenhar para fazer algo a mais, né? Eu vou dar um exemplo prático, né? A gente estava aqui com as coisas assim, o nosso evento está previsto para setembro, terceira semana de setembro, que é na Semana da Pessoa com Deficiência, para comemorar a data e não se cavalar muito com as festas de fim de ano, como foi o evento do ano passado. E a gente ainda não sabe se vai acontecer presencial, porque a gente não sabe como vai ser essa questão da quarentena, pandemia, lockdown, enfim. Mas a gente já fez uma reunião, porque a gente vai fazer alguma coisa online, a gente ainda não sabe o modelo, como vai ser, aonde vai ser, porque vai precisar incluir mais gente, né? Vai ter que ter uma interação um pouco maior, mas a gente vai fazer alguma coisa. O evento Inclusão em Ação não vai não acontecer porque tem pandemia. Até porque a pandemia uma hora vai passar, gente. E a gente não pode ficar em casa chorando, não, com certeza, Cris. Né? Eu acho que a pandemia, é o que eu falo para muita gente em vários momentos que eu converso com as pessoas, ela veio para a gente também parar e raciocinar um pouco. Como que a gente está? Eu acho assim, para mim, que falei que era rata de shopping, por exemplo, por mais que eu sinta falta, lógico, hoje eu publiquei uma xícara de café desse tamanho, saudade de tomar café com as amigas, né? Que é minha filha. Nossa, nem fala. Assim, realmente, a gente sente falta, mas eu comecei a ter um olhar mais crítico para a minha forma de consumo, né? O lixo que eu produzo, que nós também, dentro do comitê, a gente faz a campanha dos lacres e das tampinhas, que a Sara ajuda a gente, vende lá. Continua ainda, viu, minha gente? Continua ajudando, que uma hora nós cata. Exatamente. A Denise está para fazer uma coleta geral, então quem tiver lacre, tampinha em casa, avisa, a gente vai recolher, não joga fora, não mistura com outro lixo, guarda mais um pouquinho. Aqui em casa está dentro de duas sacolinhas, tem uma PET quase cheia de novo. Aqui em casa também. Então, assim, e é muito legal. E, por exemplo, essa campanha é uma campanha que é contínua, perpétua, duradoura, não custa nada. Eu fiz no meu condomínio, por exemplo, pus uma PET em cada hall, somos em 3 blocos aqui. Quase, agora deu uma parada, eu acho que as pessoas estão tomando menos cerveja em casa, né? Estão economizando por conta do momento, mas assim, no começo, vocês lembram, vocês até brincavam, a rainha do lacre. Por quê? Porque cada mês eu conseguia um pet. Pô, é bem legal, num condomínio. Imagina vocês, não sei onde vocês moram, como é que é. Mas todo mundo toma um refrigerante, uma cerveja, um suco enlatado, porque hoje tem tudo, até vinho em lata agora tem, tá, Cris? Tá chique o negócio. Sério. É que eu não tomo vinho, né? O meu negócio é cerveja, mas
Não, para quem fala assim, mas eu tomo vinho, compro em lata e dá o lacrinho para nós. Ah, tá, verdade, 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 verdade. Não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa, agora até vinho em lata tem. Quando eu vi, eu morri de rir, porque eu brinquei com os amigos meus quando eu comecei a campanha, mas, cara, eu gosto de vinho. Agora que eu vi o vinho em lata, na hora eu mandei, agora não tem desculpa para minha campanha do lacre, verdade, esse negócio. Então, assim, a gente tem que ter mesmo esse senso de coletivo, de estar junto, de se colocar no lugar do outro. A questão mesmo do conselho, eu acho que muita gente não sabia da existência dele, eu só soube por conta de vocês também. Na verdade, eu conheço bem pouco vamos dizer assim, dos conselhos municipais, eu sou bem pouco envolvida com política, na verdade, eu estou melhorando isso também durante a quarentena, tenho lido um pouco mais, mas de leis, na verdade, não de política, para entender um pouco mais como as coisas podem melhorar, até para entender como agir lá na frente. Eu trabalho com consultoria, com treinamento, como é que vai ser, como é que não vai ser, o que pode, o que não pode, né? Então, para a gente melhorar nossa questão. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Eu acho assim, enquanto você verifica, eu acho assim, a gente precisa assumir a responsabilidade da mudança, né? Porque não adianta, por exemplo, você é coach, você sabe muito bem. Vamos supor, você faz uma sessão de coach comigo e passa lá 1000 instruções, 1000 ferramentas para que eu execute para transformar a minha vida. Sim. Não adianta nada você me passar tudo isso se eu não fizer o que você está mandando, está sugerindo, né? Não mandando. Então, a responsabilidade da mudança é minha. Você vai ser uma agente que vai me ajudar nesse percurso, né? Mas a coisa só vai acontecer, a mudança, a transformação da minha vida só vai acontecer se eu fizer o que você orientar. E na vida é assim, né? Como um todo. Na vida e sociedade é assim também. Então, às vezes, assim, a gente espera que a prefeitura resolva as nossas questões. O prefeito não vai vir aqui na porta da minha casa perguntar se estou precisando de alguma coisa. Nenhum vereador, dos 33 vereadores que a gente tem, vai vir aqui na porta da minha casa, embora tem 2 aqui no meu bairro, tem 2, eu vejo eles passando por aqui, mas eles não vão bater aqui no meu condomínio e falar, viu, Cris, está precisando de alguma coisa? Eles não vão. Sou eu, que agora eles estão um pouco mais felizes, talvez porque não está podendo ter sessão, mas somos nós que temos que ir lá fazer barulho, falar, viu, ei, só passei aqui para lembrar que eu estou aqui, que você precisa olhar por mim, porque eu sou pagadora de impostos, eu voto, né? Eu gero renda porque eu trabalho, né? Então, assim, a gente é cidadão. E uma coisa que eu falo sempre, por que a pessoa com deficiência, por exemplo, eu não sei se o pessoal está acompanhando as coletivas do Jonas, do Donizete. Em nenhum momento ele fala da pessoa com deficiência. Entendeu? Mas por quê? Porque a gente não está causando, né? Assim, a gente não está se colocando diante, falar, viu, a gente precisa que você olhe, a gente precisa que a prefeitura olhe, né? Então a gente tem que, por mais difícil que seja, às vezes cansa, é cansativo, né? Eu poderia ficar em casa de boa mesmo, cuidando da minha vida. Lá, eu sou deficiente mesmo, por que eu vou fazer? Mas não. A gente precisa lembrá-los que eles são servidores públicos. E como servidor público, ele tem que servir a sociedade. Né? Isso é muito legal. Mais complicado que seja. Isso eu acho muito legal, porque vem da questão da consciência do coletivo, da consciência do que é um funcionário público, né? O vereador é um funcionário público eleito, num país democrático como o nosso. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência e começar a exigir os nossos direitos, né? Tem um monte de gente falando boa noite, tem um monte de descritinho da Denise aí, que ela falou que serve qualquer lacre, falou que mais do que nunca a gente tem que pensar na inclusão digital, com certeza. Tem alguns poucos aplicativos aí, que a B até colocou vários aí, para quem quiser, volta um pouquinho nos comentários e lê, por favor, porque se eu for voltar pode ser que caia a live. Mas, assim, a questão dos aplicativos ainda é muito pouco, a gente tem que pensar no restante. E a coisa da inclusão digital, gente, eu vou falar que é não só para pessoa com deficiência. Vejam agora a questão de aulas digitais para as crianças, né? Meu irmão é professor em Minas Gerais, é educador, trabalha com uma escola pública e uma privada. E nas duas ele teve dificuldade, desde os
professores que não tinham habilidade para lidar com as plataformas de conexão online, então eles tiveram que fazer uma maratona de ensinar o professor. Depois, assim, ver que alunos que podiam acessar e que não podiam acessar, e quais dificuldades. Era só porque não tinha equipamento, não tinha internet, ou era porque realmente nunca teve acesso, só tem o equipamento lá para jogar joguinho, fazer ligação e mandar o WhatsApp, então tem que ensinar. Então, e fora os que não tem, né? Então, assim, a gente vai para alguns problemas muito mais sérios, muito mais complicados da nossa sociedade, mas nós que estamos aqui, somos privilegiados de estarmos num grupo, estarmos aqui participando de uma live, eu acho que a gente tem que começar a fazer o que a Cris falou, fazer o nosso papel, fazer a diferença, e começar pelo nosso ambiente. Eu não preciso mudar Campinas, mas eu posso mudar minha casa, primeira coisa. Como que eu estou fazendo na minha casa? Depois, assim, com os meus vizinhos, com o meu condomínio, se eu moro em prédio ou no condomínio de casas, no meu bairro, aí eu vou crescendo, né? Aí eu vou ampliando o grau aí de envolvimento, mas é assim, é um passo de cada vez, né? Só a gente... um exemplo muito simples, assim, Carol, assim, principalmente agora que a gente está ficando muito mais tempo na internet. Às vezes surge lá uma notificação de um baixo assinado. Meu, para um pouquinho o que você está fazendo, entende o que é aquele abaixo assinado, aquela petição, e assina. É só clicar 3 botõezinhos ali e está assinado. Se você se identifica com aquilo, né? Com aquele assunto e fala, nossa, vou votar. Porque o que eu já ouvi também, porque eu não sei se é verdade. Claro que é verdade, pelo amor de Deus, entendeu? Presta 5 minutinhos que você dá uma lida, você vai entender que é verdade. E vai ajudar com a sua assinatura digital. Sabe assim, você não precisou nem levantar da cadeira para poder ajudar outras pessoas, sabe? A gente está quase no final já, viu, Cris? A gente tem que começar a encerrar. Eu olhei a hora que é verdade. Se deixar, nós ficamos até semana que vem conversando. A gente fica, viu? Como não é difícil falar só uma hora. O que acontece dessa questão de que eu não sei se é de verdade, mas para compartilhar fake news, todo mundo compartilha, né? Tipo, não lê o que está acontecendo e vai compartilhando, né? Mas leu uma pessoa mais séria, a pessoa tem preguiça de abrir. Gente, é óbvio, assim, eu participo de alguns grupos de WhatsApp, outros eu saí mesmo, e eu não abro tudo que eu recebo, senão eu fico enlouquecida. Eu abro quando é de alguma pessoa que eu confio, de alguma entidade que manda alguma coisa. Tipo, eu assinei aquela petição para os indígenas, que foi feito lá pelo fotógrafo, que eu sempre esqueço o nome dele, ele é famoso. Salgado. Alguma coisa salgada. Exato. Então, assim, Sebastião Salgado, lembrei. Sebastião Salgado, exato. Eu assinei, por quê? Porque veio de um grupo de pessoal que trabalha com cultura indígena, tem um irmão que mora em Porto Velho também, ou seja, ele mora numa região indígena da Amazônia, coisa e tal. Então, assim, eu assinei de primeira, eu não tive medo de ser vírus, essas coisas. Eu entendo que a gente tem que tomar cuidado, mas não usem a muleta da desculpa como, né, como ferramenta de não fazer as coisas. Tira 5 minutinhos ali, dá uma lida, entende o que é e assina, clicando 2, 3 botões, assim, se identifica com a causa, obviamente, e nem precisou levantar da cadeira para poder fazer isso, para ajudar outras pessoas, sabe? Então, às vezes a gente fala assim, vamos assumir a responsabilidade, não é para ir bater panela lá na frente da prefeitura. Quando precisar, se for, top, vamos. Entendeu? Mas não é isso somente. São pequenas ações que juntando um aqui, outro aqui, faz um montão, né? É bem isso, eu acho que é a questão da união. Cris, o que você quer deixar de recado para a galera que a gente tem que encerrar, senão o Instagram derruba nós. Derruba nós, o Instagram derruba. Então, eu quero, assim, convidar para o conselho, para participar, para conhecer, para saber como é que funciona, para conhecer a Maíra também, que está no conselho, ela está com a gente aqui no comitê de inclusão e está no conselho também, e ela é uma pessoa assim, sensacional, que ela conhece muita coisa, eu aprendo muito, muito, muito com ela, que eu já falei, ela vai vir aqui falar também, né? Então ela orienta bastante assim, em relação a como funciona o conselho, porque ela tem muito mais experiência de conselho. Legal. Também.
ela faz parte do Conselho de Cultura e tudo mais. Então, venha conhecer, saber como é que é. Agora a gente está fazendo as reuniões digitais, né? Então, a gente está lançando aí, por questão aí de organização, a gente está limitando até 50 pessoas na sala, né? Então, a gente está criando um formulário para a pessoa se inscrever e depois a gente manda o link da reunião. E a próxima vai ser semana que vem, na quarta-feira, que eu acho que é dia 26, se eu não me engano. Dia 26, né? É 26. Não, 27, quarta-feira. 27, isso. 27 às 2 horas no Zoom. Não precisa nem sair de casa, né, gente? Não precisa nem sair de casa para conhecer o conselho. Pelo menos preencher lá e depois a gente manda aqui. Já começa a entender um pouco, então vamos lá, então a gente vai ficar de tarefa, pôr o link da reunião do conselho na página do Inclusão em Ação. A gente normalmente vai pôr no link da bio, porque dentro das descrições das coisas a gente não consegue pôr, e vamos pôr no Facebook, né? Sigam a gente nas redes, entrem no Inclusão em Ação no Facebook e no Instagram, estejam abertos a conversar com a gente em inbox. Outro dia fizeram pergunta de onde a gente podia deixar o lacre, pegar o lacre, estamos juntos, a gente sempre dá uma corrida e vai atrás. A nossa campanha como eu falei, contínua, então guardem os lacres e venham participar com a gente. Venham participar com a gente do Grupo Mulheres do Brasil, se não for para o Comitê de Inclusão, para outros grupos, outros comitês, e tem bastante opção, tem muita mulher para trocar experiência. Eu quero deixar um convite. Exatamente, já quero deixar um convite para a próxima segunda. Eu vou estar falando com a Keila. A Keila é dançarina, especialista em dança inclusiva. Ela vai falar um pouco da questão da dança para movimentar o corpo, a alma, e dança é para todos. O tema é muito incrível, é muito legal. Ela fez uma ação no evento do ano passado e foi muito bacana. E eu quero deixar um convite que acabou de chegar, apitou aqui, eu não resisti, eu tenho que falar. Dia 21/5, a Nilza, uma das coordenadoras do comitê, vai dar uma palestra ao vivo no YouTube, no canal do Instituto Seja Incrível, Diversidade e Inclusão. Nós vamos divulgar nas redes Inclusão em Ação. Vou ver se a gente consegue divulgar no Mulheres do Brasil também, porque vai ser uma palestra incrível. A Nilza tem muito conteúdo para... Sensacional, sensacional. E é muito legal, é um projeto também social, que a gente faz trabalho de coach com a galera da Guardinha. A gente tem coaches em grupo lá, é um grupo de voluntários formados em coach que atendem coaches voluntariados. Então é muito legal, e a Nilza topou, aceitou nosso convite, a gente está muito feliz, a galera está toda empolgada com o tema, porque é um tema para a gente, do Instituto diferente, a gente não tem ninguém que fale de inclusão com tanta propriedade. Quero agradecer todo mundo, muito obrigada. Até a próxima. Segunda-feira a gente vai estar aqui. Cris, brigadíssimo, foi um papo incrível. Eu que agradeço, Carol, agradeço todo mundo. Obrigada, de coração. Mais, tá? Vai escolhendo outro tema, que eu preciso de você para falar outras lives, hein? Beijo, gente. Boa noite. Obrigada. Beijo, gente. Boa semana. Boa noite. Tchau, tchau. Opa! Encerra. Beijo, tchau.